Coração, hein? Hora de começar a compartilhar conhecimento que vai te ajudar a se direcionar e encontrar o norte que você precisa para sua vida. Essa semana tem tudo para ser uma semana de divisor de águas para você na sua história até aqui. Eu espero de verdade que você já pegue desde já caneta e papel, que pare e coloque o máximo da sua atenção em tudo que vai ser falado aqui. O que está sendo compartilhado aqui não é uma historinha, não é história teórica, não vai ser algo em cima de achismo. São histórias práticas, de acordo com aquilo que nós queremos de verdade. Eu quero poder entregar para você, o máximo de entendimento e torcer de verdade, que você queira avançar, que você queira ser acima da média. E por conta disso, esse cara aí vai ser o primeiro, né, o primogênito, que é alguém que eu admiro demais. Teve um período da minha vida, para você conseguir entender a importância de uma mentoria, eu já falo com ele, escutando a respeito disso, que eu queria mudar, não sabia como começar a mudar, já tinha, no caso, a carreira desenvolvida, já sabia como que fazer, né, como fazer para ter resultados empresariais e tal, mas e os resultados pessoais? É aquilo que eu queria de verdade. E em meio a tantos questionamentos, apareceu o Ricardo Ribeiro, que é meu amigo, eu vou deixar que ele se apresente também, que é Master Coach, alguém que eu admiro demais e que eu quero que dê o melhor dele. Eu sei que ele vai dar o melhor dele porque é alguém que me ensinou a dar o meu melhor. O que é um mentor, né? Um mentor é alguém que já chegou onde você gostaria de chegar e que pode te ajudar a parar de perder tempo. Eu não sei você, mas eu acredito de verdade que ninguém gosta de perder tempo, eu também não queria. E o Ricardo hoje, né? Você vê o Will, que entrega resultado, que grava vídeo, que está em eventos, que palestra, você entende o seguinte, por trás do Will tem um pouco do Ricardo também. Tem o norte disso, Ricardo? Quero te agradecer publicamente, te agradecer primeiro por disponibilizar o seu tempo para poder compartilhar com a gente aqui um pouco de tudo que nos leva a avançar, que nos leva a se desenvolver, a melhorar relacionamento, casamento, vida pessoal e principalmente o relacionamento com nós mesmos. Muito obrigado por tudo. Eu quero que você entre à vontade. Eu confesso que fico até um pouco nervoso de falar com você assim, mas além de te agradecer, deixa você ser você mesmo. Dê o melhor de si, como eu sei que sempre deu e vai me ensinar a continuar fazendo isso também. E se apresenta, fica à vontade. Fala, meu brother, que legal, cara. Tá bom o áudio aí? Tá dando para me ouvir? Tá legal, tá funcionando sim. Você sabe que eu tenho acompanhado tuas lives já há alguns meses e eu tava morrendo de inveja quando você fazia live com alguém, pensando, pô, quando é que vai chegar a minha vez? Você tá crescendo aí, tá conquistando muitos corações. Eu tenho visto o depoimento do pessoal sempre que você faz uma live. Então, antes de qualquer coisa, eu quero te parabenizar pelo seu sucesso, pela sua evolução. Né? Hoje nós somos colegas, né, de trabalho como coach. Essa profissão, o coach, ele andou muito banalizado nos últimos anos, mas Sim. ele agora vai ressurgir com uma força muito grande, porque nesse tempo aí de pandemia, as pessoas estão sofrendo um bombardeio psicológico muito grande, mental, e todas as pessoas que trabalham com mentes, pessoas que trabalham com humanas, elas vão poder agregar valor em ressuscitar sonhos, ressuscitar visões. Então, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, psicoterapeutas, e dentro dessa linha, o coach também, ele é um profissional que vai ajudar muito. Então, eu tenho certeza que você, eu, essa galera que está chegando aí, que trabalha também com pessoas, nós seremos muito relevantes nessa nova fase que está por vir desse mundo aí, certo? Eu sou Ricardo Ribeiro, sou Master Coach, sou pastor cristão, congrego na Igreja Lagoinha, em Teresópolis, aqui. Eu também sou analista comportamental e sou analista de marketing. Agora, eu confesso, Will, que esses títulos, eles todos desmoronaram nessa pandemia, porque nós estamos nos redescobrindo, né? E Sim. eu tenho procurado ser apenas uma voz que fala verdades simples e que ajude as pessoas a viverem nesse mundo cheio de mentiras. Isso, para mim, tem sido minha missão nesse tempo. Perfeito. E tem muito a ver isso mesmo, né? Você falou a respeito de banalização, de tudo que aconteceu com o mercado, e
Não sei se você vai lembrar, eu lembro que lá atrás, uma das nossas conversas, em algum evento, eu falei assim, ô Ricardo, eu vejo o coach como uma grande onda. É algo que está crescendo, crescendo, crescendo. Vai haver um momento onde a onda vai quebrar, muita gente vai sair, só vão ficar aqueles que fazem acontecer de verdade. E aí nós vemos, né, tudo isso acontecendo. E da onde que surgiu essa ideia de... Falei, poxa, eu preciso... Você falou das lives que eu vinha fazendo, e eu ficava pensando assim, cara, como é que eu vou fazer para conseguir um horário na agenda do Ricardo e na agenda da Lidiane e na agenda de mais do Christian ao longo dessa semana? Porque eu sei que esse momento onde muita gente está emocionalmente desequilibrada, muita gente não sabe para onde fugir, como começar, e é justamente agora que pessoas como você, que fazem a diferença, aparecem. Que aparecem com uma ideia, que aparecem com tudo isso. Eu falei, poxa, eu preciso criar uma semana de mentoria agora, nesse período. Convidar meus mentores, convidar amigos que são especialistas naquilo que fazem, para poder compartilhar. Falando de amigos, eu vejo gente que trabalhou comigo no turismo, que está aqui, que estão zoando, são amigos de verdade. Assim como são amigos seus também, que estão entrando, amigos meus atuais, clientes, coaches. Mas se falando dessa questão da mentoria, eu falei da questão de quando eu estava perdido, por onde começar, e você apareceu. Eu queria, Ricardo, que você ficasse à vontade para poder falar a respeito de decisão, que é o tema, né? Decisões que mudam o destino. Eu vou até escrever aqui. Decisões que mudam o destino. Conta um pouco mais sobre decisões que foram importantes para você chegar a ser quem é hoje, que é o mentor, que precisou mudar comportamento, precisou mudar a forma de ver a vida. Foi a pessoa que me ensinou isso. Poxa, Will, olha só, é necessário mudar comportamento se você quiser atingir isso. É necessário abrir mão de uma coisa e aceitar outra. Fala um pouco mais sobre isso. Quais foram as decisões, assim, que, perguntando agora, que mudaram o rumo da sua vida e que podem ajudar outras pessoas também? Eu vou fixar o tema aqui. Legal, legal. Então, assim, para falar de decisões, eu quero falar também um pouquinho aqui de mentoria, né? Você já falou, Will, que o mentor é alguém que vive no futuro. O mentor é alguém que vive onde você quer chegar. Então, se eu quero ser um tenista, um jogador de tênis, eu não vou procurar um jogador de futebol. Eu vou procurar um jogador de tênis. E as pessoas, elas têm sonhos, elas têm desejos. A primeira coisa que é muito importante, nós vivemos a geração da mentoria, né? Essa palavra mentoria nunca foi tão falada como nos dias de hoje. Você entra no Facebook, você recebe ali centenas de convites, entra no grupo de mentoria, entra na lista de mentoria, mentoria gratuita, mentoria paga, sabe? E a primeira coisa que eu quero deixar aqui, que tem sido um valor para mim nesse tempo, Will, é que nós, mentores, precisamos ser mentores de verdades alcançáveis. Perfeito. Mentores de verdade. Até tem uma ferramenta que nós usamos no coaching, você usa muito aí, eu também uso aqui, que é a ferramenta SMART, né? Quando uma pessoa diz que tem um desejo, nós ajudamos a pessoa a ver se o desejo dela, se o sonho dela é um sonho específico, mensurável, atingível, temporal e realista. SMART. Então, temos que ter cuidado nesse tempo que nós estamos vivendo em não prometer e não estimular sonhos que estão fantasiosos demais, né? E as coisas vão ficar muito melhores, mas não vão ficar melhores dentro dos nossos valores que carregamos até hoje. As coisas vão ficar muito melhores depois que nós ressignificarmos valores que até ontem, até mês passado, eram importantes. Por exemplo, até mês passado, para muitas pessoas ter um tênis de R$ 450 era onda. Não sei se você concorda comigo, mas para muita gente, comprar um tênis de R$ 450 era um valor. Poxa, eu vou sair para a rua usando um tênis de R$ 450. Eu vou comprar um relógio importado que custa R$ 2.000, R$ 3.000. Eram sonhos até hoje de muitas pessoas. Eu vou comprar um carro caríssimo, eu vou comer uma picanha argentina de R$ 220 o quilo. Olha só, aqui do lado da minha casa tem um açougue que vende picanha de R$ 600 o quilo. E as pessoas sonhavam com isso. Não tem nada de errado sonhar com essas coisas. A questão é que esses sonhos eles foram projetados na mente do ser humano por um sistema consumista
capitalista que precisa que o dinheiro circule na sociedade. E esse tempo todo de quarentena eu tenho conversado com muitas pessoas das diversas religiões, dos diversos estilos de mentalidade, das diversas escolhas políticas, e todos estão concordando com uma premissa. Os valores da sociedade estão mudando. Nós estamos aprendendo a valorizar muito mais aquilo que é intangível do que tangível, aquilo que o dinheiro não compra. Então, veja, foi necessário um vírus atacar o mundo para nós desejarmos como nunca abraçar uma pessoa. Né? Nunca ficamos tão desesperados em poder apertar a mão de alguém. Hoje eu fui na farmácia, eu fiquei constrangido, porque eu queria apertar a mão do farmacêutico e não pude. Então, nós estamos ressignificando valores. Para falar de mentoria, para falar de decisões, nós precisamos entender realmente o que é importante hoje e o que vai se tornar importante a partir de hoje, porque você sabe disso como um profissional do assunto, e é uma frase que eu sempre digo, já até te falei. Anthony Robbins, ele tem uma frase que é muito forte. No momento da decisão, o destino é traçado. Né? A vida muda de rumo quando se toma uma decisão. Então, as pessoas, nós estamos falando de decisão aqui, né? Se você quiser, pode me interromper, tá, mano? Beleza. Tranquilo? Então, as pessoas, elas aprenderam a viver em hipnose, em ritmo hipnótico. Eu saio para trabalhar, eu chego em casa, eu assisto um pouquinho de televisão, navego na internet, eu durmo para amanhã eu fazer a mesma coisa. Para no dia seguinte fazer a mesma coisa. E para chegar na sexta-feira, eu dizer, sextou, né? Eu vou ficar em casa para fazer aquelas 3 mesmas coisas de sempre. A vida estava muito banal. A vida estava muito sem sentido. Nós nos preocupávamos muito mais em ter do que em ser. E essa quarentena, esse vírus, ele está fazendo um estrago no mundo, mas ele também está trazendo para nós a chance de repensar aquilo que nós desejamos para o nosso futuro. Né? Então, as decisões que nós tomamos a partir de agora, e que nós vamos tomar a partir de agora, precisam ser decisões desse novo ser que nós estamos nos tornando na quarentena. Eu não sei você aí, mas eu tenho pensado muito, e muitas coisas que há 2 meses atrás para mim eram projetos, já não fazem mais sentido. Muda tudo. Não sei se você já pensou dessa maneira aí. Né? Sim, sim. O planejamento anual, por exemplo, que eu consegui traçar ele no final de 2019, ele estava indo até bem demais, até março. Dia 21 de março, ô Ricardo. Na verdade, começou um pouco antes, né? Eu tinha alguns eventos marcados ao longo do ano. E aí o telefone começou a tocar, e quando o telefone tocava, já começou até a dar medo. Porque eu sabia que era cancelamento. Hoje em dia, 99% da minha agenda para 2020 foi cancelada. E aí, como é que faz agora? É necessário você olhar para a situação e se reinventar. É o que eu tenho conversado com algumas pessoas. Por exemplo, hoje eu recebi uma mensagem que o garoto me falava o seguinte: Will, eu acho que eu vou ser dispensado. E aí já começar, antes dele ser dispensado, a criar um novo planejamento, igual como é que você disse, dentro da realidade. Dentro do que vai encontrar no mercado agora. Ontem eu fiz uma live falando sobre a questão da fuga, e tinha um mentorado meu que ele é vice-presidente de uma empresa. E ele estava falando sobre a mudança do mundo a partir de agora. Ele falou que está acelerando muitos processos. E onde que estão, né, os que vão viver bem após essa mudança e os que vão se desesperar? Estão nas decisões que são tomadas agora. Exatamente. Exatamente. E assim, hoje eu estava conversando com uma psiquiatra e ela me disse que uma coisa que eu já sabia, de fato, que a maioria das pessoas ou elas sofrem de ansiedade ou elas sofrem de depressão. O que é ansiedade? A ansiedade é o excesso de futuro. Uma pessoa que está tanto com a mente lá na frente que ela
ela vive ansiosa, ela vive se sentindo mal, porque o corpo físico dela, a emoção dela está desconectada com o que ela quer, porque o futuro ainda não existe. E a depressão é exatamente o contrário. É uma pessoa que tem excesso de passado, ela está muito conectada ao que ela carrega lá para trás. Esse problema é justamente porque as pessoas não sabiam viver o presente. E essa situação está nos ensinando a viver o presente. Porque hoje, eu até conversei ontem com um coach, e ele falou uma coisa que eu também concordo, hoje já não dá mais para fazer um planejamento anual. Não dá para imaginar o que vai acontecer daqui a 6 meses, Wilbert. Nós não temos ideia de como vai estar a economia, de como vai estar a política, de como vai estar a questão de emprego, de como vão estar os valores da sociedade. Hoje não dá mais para fazer um planejamento anual, um planejamento semestral. Na melhor das hipóteses, isso é minha opinião, é claro, na melhor das hipóteses, dá para fazer um planejamento bimestral, porque é até onde nosso olho consegue imaginar, e mesmo assim é muito arriscado. Isso é um convite que nós estamos tendo a viver o hoje, a pensar mais no que estamos vivendo hoje. Agora, uma pergunta que você fez para mim e eu não respondi ainda foi sobre as decisões que eu tomei, que geraram um forte impacto. Eu vivo tomando decisões, né? Eu tomo muitas decisões. As pessoas se surpreendem muito comigo, porque se ficar 1 mês e meio, 2 meses sem falar comigo, quando conversar vai descobrir que tem alguma novidade. Você sabe disso, não? Sim. Eu tomo muitas decisões, às vezes até me arrependo de algumas decisões que tomei. Mas eu sou uma pessoa de decisões. E interessante que no ano passado, em junho, mais ou menos em junho ou julho do ano passado, 2019, eu tomei uma decisão interessante. Você me visitou na minha casa, a última vez que você me visitou, eu morava numa casa bem grande, né, Wilber? Bem, bem grande, né? Eu entrava de um lado, saía do outro, me perdia, não sabia onde que eu estava indo. 2 prédios, 3 andares, né? Era uma casa bem grande, que eu vivia de aluguel. Não era fácil para mim manter aquela vida, mas eu estava vivendo ali e eu tomei uma decisão com a minha esposa. Por acaso, olha como eu até acredito que foi uma intervenção divina mesmo. Nós decidimos nos mudar de endereço. E nós saímos daquela casa que era praticamente uma mansão de tamanho, né, para um Sim. apartamento, para um apartamento pequeno, um apartamento bem pequenininho, alugado, com 1/3 do custo que nós gastávamos na outra casa. Então, foi uma decisão que nós tivemos que eu considero uma decisão inteligente e nem imaginávamos o que haveria de acontecer, que é o que está acontecendo agora. Então, nós tomamos uma decisão inteligente. Não foi porque estávamos desesperados financeiramente, a nossa vida ainda tinha uma estabilidade, mas foi uma decisão que nós conseguimos visualizar, olha, que tal gastarmos menos com, com o conforto da casa para que nós possamos investir mais em coisas que nós queremos, uma viagem, né? Uhum. Uma comida especial, e tomamos essa decisão. Essa decisão foi fantástica. E nos mudamos em agosto, no início de agosto de 2019, e quando foi em dezembro, nós tomamos uma outra decisão, que essa para mim foi a mais difícil, Wilber. Nós decidimos tirar nossos 2 filhos do colégio particular e colocar no colégio público. Eu tenho 2 filhos adolescentes, o meu filho está terminando o 2º grau, está no 2º ano, né, no ensino médio, né? E a minha Sim. filha ainda está cursando o ensino fundamental. Nunca estudaram em escola pública, eu estudei bastante escola pública, mas nós tínhamos como era uma crença que eu havia estabelecido e um princípio que eu havia estabelecido. Eu havia dito, meus filhos nunca vão estudar em colégio público. Você sabe que quando nós criamos esses princípios, nós ficamos muito presos a eles, nós nos tornamos fiéis a eles. Mas eu decidi, e foi uma decisão também muito relevante, porque logo depois dessas 2 decisões, começou essa questão da pandemia,
o que, em primeiro lugar, as escolas particulares e as públicas estão entregando o mesmo valor, que são aulas online, o ensino ele ficou comprometido. A diferença é que eu não estou precisando pagar mais R$ 2.500 para a escola particular. Sim. A vida, ela se tornou... É até interessante que o fato de eu estar morando num apartamento, ele me ajudou bastante, porque economicamente falando, foi uma grande conquista nesse tempo em que as coisas ficaram bem mais difíceis, mas a família ficou mais unida, né? Perfeito. Porque você lembra do tamanho daquela casa, imagina meu filho vivendo em um quarto, minha filha vivendo em um outro, minha esposa vivendo no outro cômodo, e era muito fácil essa distância. Então, essas decisões, para mim, geraram uma série de outras decisões, porque eu comecei a estudar sobre consumo consciente. Eu entendo, Will, o pessoal que está assistindo aí, eu queria dar essa recomendação, que vocês pudessem dar uma olhada na internet sobre dois assuntos: minimalismo e consumo consciente. O que é o consumo consciente? É você gastar o seu dinheiro com uma inteligência maior, porque o bombardeio do marketing é muito grande, sabe? E o coronavírus ele vai deixar um prejuízo muito grande no mundo. E quem vai pagar essa conta é o povo, né? Sim. Quem vai pagar essa conta é o povo. A primeira onda que vai acontecer agora é a onda. Se você tem um dinheirinho guardado aí, Will, você que é um cara que está cheio da grana, a primeira... o momento para, assim, se você quer comprar uma coisa legal, quer comprar um móvel, quer comprar uma roupa, quer comprar uma cama, o momento é agora. Porque as lojas estão desesperadas para vender, para pagar um aluguel, para pagar o funcionário. Eles vão baixar o preço, vai vir uma liquidação. As lojas que estão Sim. fechadas. O mercado não, meu irmão. Hoje eu vi um feijão de R$ 11 no mercado. Porque o mercado está com Absurdo. fluxo, tá certo? Mas as lojas que estão fechadas. A primeira onda é baixar o preço, mas a segunda onda, e a que virá daqui a 2 meses, é que os preços de tudo vão ficar exorbitantes. Como diria o professor Raimundo, o salário baixinho. Né? E nós precisamos, essa decisão é uma decisão que eu acho que não é uma decisão só minha. Eu aconselho a vocês aí, colegas do Rio, os meus que estão assistindo aí também, eu aconselho que vocês comecem a estudar sobre minimalismo. Porque nós vamos precisar aprender a viver com menos. O que é o minimalismo? Eu tenho estudado muito isso, eu estou praticando isso. O minimalismo é você viver com aquilo que é suficiente, né? Então, se você vai fazer uma compra de roupa, compra só aquilo que é suficiente. Não precisa comprar nada porque está na moda, ou porque está barato, ou porque você gosta de trocar de cor todo dia. Se você vai fazer uma compra no mercado, compra o que é suficiente. Nós vamos precisar disso. Tem uma série na Netflix chamada Minimalismo. Na verdade, é um documentário de 1 hora e 20 minutos. É um bom começo para vocês assistirem. E esse assunto minimalismo ele tem uma ramificação muito grande, porque ele abre os seus olhos para você perceber que você tem na sua casa muita coisa desnecessária, sabe? Eu, quando comecei a estudar isso, eu descobri que eu tinha na minha casa aqui muitos livros que eu não leio mais, que eu nunca vou ler. E eles ficavam ali ocupando espaço. Então eu abri o guarda-roupa, tinha um monte de roupa que eu nem uso mais, ou que eu uso uma vez por ano. E na arte do minimalismo, nós aprendemos a desapegar disso. Então muita coisa você joga fora, outras coisas você pode vender, outras coisas você pode doar. Mas a beleza do minimalismo é que a sua vida fica mais desentulhada, né? Perfeito. Então você gasta menos dinheiro com limpeza das coisas, né? Você gasta menos dinheiro com higienização dos seus bens e você fica muito mais livre para viver as coisas que o dinheiro não compra, que é você poder olhar para um pôr do sol, você poder saborear um bom café, né? Você poder abraçar uma pessoa, conversar com uma pessoa. Quando as pessoas aprenderem a se desapegar das coisas materiais, elas vão descobrir que existem
riquezas emocionais e riquezas espirituais muito grandes que estavam disponíveis há muito tempo e nós não estávamos Perfeito. aproveitando. Entende isso? Dá para entender? Sim, até tem uma expressão que eu uso muito com as pessoas. Às vezes, quando alguém chega para mim e fala, Will, eu não sei por onde começar a seguir o meu caminho, não sei por onde eu começo a fazer. Eu falei, tá bom, se você não sabe para onde você quer ir, para onde você não quer mais voltar? Porque eu observo muito que as pessoas têm uma facilidade muito grande em adquirir, mas têm uma dificuldade muito grande em deixar. Você comentando a respeito de minimalismo, eu anotei aqui até a respeito da série também. Eu montei essa mini biblioteca aqui. E aí, a respeito dos livros, poxa, eu leio muito, mas por que que eu estava acumulando muito livro? Eu também acabei soltando, dei muito livro. Livro bom, livro caro. Você sabe que depois que a gente se vicia na leitura, a gente não vê mais a questão do preço, a gente imagina o conteúdo que tem por dentro daquilo dali. E aí eu comecei a me livrar de um monte de livros, selecionei alguns para poder ficar, e ainda tem mais, os que ficam aqui, quando, por exemplo, preciso comprar um novo. Quando eu não compro em PDF, eu tiro um para colocar outro. E aí eu me desfaço e dou para algum lugar. Mas o que eu observo de maneira geral? As pessoas que estão perdidas, que não sabem para onde corre, por onde começam a mudar, são pessoas que estão com excesso. E o excesso ele sempre trava. Você pegar um carro e encher ele com muito peso, a primeira coisa que vai acontecer vai ser que ele vai ficar mais devagar, não vai mais desempenhar tanto. E com o tempo, se você só acrescenta, vai chegar um momento que ele não vai mais correr. Então, é necessário, eu estou vendo a Sabrina comentando que ela falou de deixar muitas pessoas, é dificílimo. Você falou a respeito de decisão, que eu falo, né, que decisões mudam o destino, e chega um momento onde que até em relação a pessoas, nós temos que definir quem sai, quem fica, tem que dar espaço para alguém ir embora, para deixar outra pessoa chegar, porque muitas vezes, conforme você disse, até a questão emocional, que as pessoas vão perceber quando você começa a deixar se livrar de alguma coisa, começa a executar mais isso, você começa a ver que, à medida que elas começam a deixar algumas coisas para trás, elas vão dando espaço para surgir uma outra. Eu lembro de um texto que você que me fez decorar, é o nosso grande medo. Que aí ele fala que à medida que nós deixamos a nossa própria luz brilhar, damos ao outro condições conscientes para fazer o mesmo. E disso daí eu vejo que é fundamental, conforme você está falando. Poxa, eu precisei tomar a decisão de deixar uma casa grande, um status, porque era legal. Realmente, eu falo porque eu fui algumas vezes para sua casa, fiquei hospedado aí, inclusive quem for para Teresópolis pode ficar na casa do Ricardo, Agora, mas melhor, vai estar todo mundo junto, porque aí entra um negócio que acontecia muito, Ricardo. Quantas vezes as melhores ideias, os melhores conteúdos, essa troca nossa que acontecia quando estávamos todos juntos ao redor de uma mesa, não ao redor da casa. exatamente. Os melhores momentos é quando nós estávamos mais aconchegados, não é verdade? Entendeu? O minimalismo ele se estende em várias ramificações, que é o minimalismo digital, por exemplo. As pessoas estão sobrecarregadas de internet, de redes sociais. Hoje, por exemplo, se eu te der a senha e você entrar no meu Facebook, eu tenho mais de 3 mil, de 4 mil seguidores no meu Facebook, mas se você entrar na minha timeline, não tem ninguém. Eu cliquei em deixar de seguir. Todos são amigos, mas eu deixei de seguir. Então a minha timeline é limpa. Isso me mantém são. Né? O meu Instagram, se você olhar, eu tenho algumas centenas de seguidores, mas eu tenho no máximo, eu não lembro bem agora, mas no máximo 15 pessoas que eu sigo. Porque eu preciso ter uma mente minimalista. Eu preciso me livrar do excesso de informações. Você falou uma coisa aí, a Sabrina até comentou, achei legal, que o excesso gera peso, né? E tem uma outra analogia interessante. Geralmente, quando a gente recebe uma pessoa na nossa casa, é muito comum nós dizermos assim, não repara a bagunça não, né? Não repara a bagunça não. Mas, na verdade, a bagunça externa, ela só é um reflexo da bagunça interna de cada um de nós. Então, Sim. nós bagunçamos porque nós temos muito o que bagunçar. Se nós não tivermos muito o que bagunçar, não vai haver bagunça. Se eu pudesse mostrar a minha sala aqui, você ia ver como é minha sala hoje. Eu tenho um sofá, o cantinho de televisão,
e uma mesa de jantar. Agora, muito bonitinho, muito limpinho, bem arrumadinho. Por que eu não tenho mais nada além disso? Eu tenho sofá, a televisão e mesa de jantar. Eu não tenho mais nada além disso porque qualquer outra coisa além disso me tira um foco, que é eu olhar para a minha família. Né? Os livros que eu tenho hoje, eu tenho talvez uns 20 livros no máximo. Alguns porque são livros que foram tão poderosos na minha vida que de vez em quando eu volto a olhar para eles. Agora, até mesmo os bons livros, se eu não for ler novamente, eu me desfaço, porque senão eles se transformam em amuletos. Eles ficam ali de enfeite, mas não servem para nada. Então, Sim. os livros que eu tenho são pouquíssimos. As roupas que eu tenho, né? Outro dia até me perguntaram assim, pastor, você só tem essa roupa? Para quem não sabe, eu sou pastor também. Pastor, você só tem essas 4 camisas? Eu falei assim, claro que eu só tenho. Porque eu tenho uma máquina de lavar. Eu tenho uma boa máquina de lavar. Né? E eu lavo com o melhor sabão em pó que tem. Então, é o suficiente, é mais do que o suficiente. Né? Existe até uma teoria do minimalismo que se você não for capaz de carregar numa mala tudo que você tem coisa demais. Eu acho que é um pouco exagerada, mas é uma teoria do minimalismo, sabe? Dos mais radicais. A questão é que nós podemos viver uma vida menos apegada às coisas dessa terra. Esse novo tempo em que o mundo vai viver, Will, é um tempo espiritual. E eu não digo espiritual voltado pela questão religiosa. Eu posso ter aqui um evangélico, um católico, um espírita, um ateu. Não é essa linha do espiritualismo que eu quero dizer. Nós aprendemos isso no coaching, que ser o espiritual, pela ótica do coaching, é você entender que nós vivemos por algo muito maior. A nossa existência ela pode ser muito maior do que gozar de coisas palpáveis. Claro que não tem problema nenhum, meu amigo. Se você puder dar uma volta numa Ferrari, vai ser maneiríssimo. Mas eu te garanto, o Fusca pode levar no mesmo lugar que uma Ferrari. E talvez, dependendo do Fusca, você ainda vai tirar uma boa onda. Né? Dependendo do Fusquinha, vai ser um Fusquinha maneiro. Não tem nada contra você ter coisas. Mas se você aprender a se desapegar, você vai depender muito menos do ter e vai poder se dedicar a ser. Consequentemente, a sua vida financeira vai ser muito melhor, porque você vai gastar muito menos. E o melhor, a sua vida pessoal vai ser muito melhor, porque você vai ter paz de espírito, vai dormir em paz. Engraçado, Will, o tempo está passando muito rápido, imagino, você deve estar olhando o relógio aí, né? Eu estou sem relógio aqui. 34 minutos. Maravilha. Vai, flui. O engraçado é que foi nos ensinado que nós encontraríamos a paz nas conquistas. Eu até postei na minha timeline aqui do Instagram, ainda há pouco, que as pessoas elas te perguntam se você já casou, se você já comprou sua casa própria, se você tem um bom emprego, se você tem um carro, como se a vida fosse uma lista de compras. Mas poucas pessoas perguntam se você é feliz. Porque nos foi ensinado que a felicidade ela é resultado do que você conquistou no plano material. E quando nós aprendemos a nos desapegar disso, nós descobrimos que podemos ser felizes. E que você pode encontrar a mesma felicidade de comer uma boa picanha comendo um macarrão com carne moída ao redor da sua família. Porque Sim. não é verdade? Não é verdade? Às vezes até a carne moída vai ser muito mais saborosa do que aquela picanha dura que você compra enganada no mercado, né? Uma coisa que eu lembrei ontem, tá dentro disso daí, eu lembrei que teve um período da minha vida onde que dificilmente nos domingos eu almoçava em casa. Sempre estava junto, pegava minha esposa, minha filha, vamos no restaurante tal, vamos almoçar em tal lugar, tem um restaurante aqui perto, assim, assim, assado. Só que nesse período, foi um pouco antes de te conhecer, acho que você me chegou conhecendo, pegou um pouco disso daqui, a época onde que dinheiro não era dificuldade, né? Aquela questão, não, a gente vai almoçar em tal lugar, vou comprar um curso tal. E eu pegava e tinha essa facilidade.
Mas o casamento, na época, eu lembro que minha esposa brigava muito e a gente já pensava em se separar e às vezes se segurava muito por causa da nossa filha. Hoje em dia, a gente tem um prazer imenso em estar junto, mas dentro disso aí que você está falando, nós tomamos algumas decisões de evitar algumas coisas para poder investir em outras e às vezes até ter um dinheiro a mais guardado. E com isso daí, nosso relacionamento está melhor, o relacionamento com minha filha, a gente brinca o tempo todo, grava vídeo. Mas por quê? É tudo fruto de decisão, de aprender o que realmente é importante, né, do essencial, e do que não é. Igual como é que o Renato falou a respeito do Pareto. Decisões inteligentes, não é isso? Sim? Você falou da sua filha aí, eu até fiz um post ontem. Eu fiquei maravilhado, mas eu fiquei muito maravilhado com a live que a Ivete Sangalo fez. Não sei se você viu. A Ivete Um Sangalo, pedaço. ela fez no sábado, se eu não me engano, no domingo, ela fez uma live de pijama e com o filho e com o marido na cozinha dela. Né? E ela cantou os sucessos dela, dançando e pulando, e ela botou os bonequinhos, um monte de ursinho de pelúcia, ela falou, é minha plateia. E ela fez uma festa. E, sabe, foi um sucesso na internet. Por quê? Porque a mensagem subconsciente que a Ivete Sangalo passou para a sociedade é a seguinte: tudo que mais importa é você ser feliz e você estar com a sua família. Porque hoje a gente tem isso, né? Eu tenho falado muito para os pastores, amigos meus, que o povo não está precisando que se faça um culto cinematográfico pela internet, né? As igrejas, algumas estão investindo fortunas em estrutura cinematográfica para poder resolver esse distanciamento e saciar o distanciamento. Mas o que nós precisamos de fato é voltar ao Éden, né? Voltar ao Jardim do Éden, onde Adão, Eva e a natureza já eram muito mais do que o suficiente. Tudo o que vem além disso é bônus, mas não é necessário. O que nós precisamos é ter tranquilidade, né? Ter paz interior, ter amizades, ter networking, saber sorrir. Então é um tempo assim de nós decidirmos abrir mão das nossas vaidades superficiais, de nossos sonhos supérfluos, de coisas que foram incutidas na nossa mente e que nesses dias nós estamos abrindo os olhos e questionando, porque não fazem tanto como antes, né? Hoje mesmo eu estava conversando com meu filho e ele comentou que está precisando comprar um tênis e a minha esposa falou, você quer um tênis de marca? Ele, não, pai, mãe, eu quero um tênis comum. Porque o que é um tênis de marca? Um tênis de marca ele tem dois preços. Metade do preço é pelo tênis e a outra metade do preço é pela marca. Ele é um garoto inteligente. Nós queremos coisas de qualidade. A qualidade ela é importante, até porque aumenta a durabilidade. Minimalismo não é pobreza. Minimalismo é você viver uma vida chique, porém consciente. Consciente. Entendendo que o chique precisa ser resultado de uma inteligência, de um raciocínio. E também de evitar os excessos. Isso, para mim, eu tenho falado muito isso porque isso está fazendo muito bem para mim, sabe? Para mim, para minha família, as pessoas que me seguem, o pessoal que está gostando desse assunto, quiser entender mais sobre minimalismo, consumo consciente, segue meu Instagram aí, que todo dia eu falo um pouquinho sobre isso e eu também falo sobre espiritualidade na questão religiosa. Mas fala aí, mais. Eu vejo você contando da sua história hoje, duas coisas rápidas, né? A primeira que eu pensei agora. Hoje eu sou apaixonado por esse canto aqui. É meu canto de estudo, é o meu canto onde eu sento, gosto de pesquisar, montei o planejamento. Para ser muito sincero, eu sou muito feliz com esse espaço aqui. É uma mesa, um armário para guardar minhas coisas, tem um gaveteiro do lado. Há pouco tempo atrás, um ano atrás, o meu objetivo, o meu sonho dentro da carreira era uma sala. E eu cheguei a ver locais para sala, cheguei a ver móveis, era o 7º andar no centro daqui da cidade e tal. Cara, você é muito feliz com isso. E aí, quando eu consegui o dinheiro, eu pensei assim, poxa, cara, o que vai me dar isso? Custo mensal, o status para poder atender, eu atendo online. Então, por exemplo, a maior parte dos meus coaches hoje ou são
pessoas que trabalham ao longo do dia e precisam de atendimento à noite, que era o horário que o escritório não funcionava, ou então são pessoas que estão no intercâmbio, que estão, no caso, vamos botar Estados Unidos e Irlanda. E aí eu parava assim e falava assim, poxa, calma aí, eu preciso de um local para atender, eu não vou receber ninguém. E aí eu comprei com o dinheiro que eu ia pagar o aluguel da sala, do primeiro mês, na verdade eu ia pagar 3 meses adiantado, eu comprei essa estante e comprei uma mesa. Comprei a luminária, que botei aqui, e consertei o computador. Botei um computador potente para conseguir utilizar. E a partir daí eu entendi o seguinte, eu falei, cara, não é do que eu tenho, é quem eu sou, é isso que gera resultado. É o conhecimento adquirido, é a vontade de entregar resultado, a seriedade no meio, né, onde que o coach ficou conturbado, que muita gente pegava e falava tudo, só falava, cara, não, o Will é diferente. Eu vi que enquanto o pessoal detonava o mercado do coaching, eu postava todo dia vídeo com resultado. Foi a sala que me deu isso? Não foi. Foi o computador? Foi a mesa? Não foi. É a pessoa. Isso é importante entender. E aí entra uma pergunta que eu fiz ontem e eu faço hoje de novo para as pessoas que estão assistindo. Quem é você se tirar os títulos que você tem? O que sobra? É bom ou ruim? Isso é importante olhar. E aí, dentro das perguntas, Ricardo, eu vejo você hoje falando a respeito das crianças, do colégio, da mudança, do quanto isso afetou a sua vida, da casa grande que tinha e resolveu encurtar. Até nós aqui entramos nessa questão da mudança também, de mudar. Só que eu vejo o Ricardo de hoje, além de ser muito melhor do que o Ricardo de antes, eu vejo, conforme você disse, a cada vez que eu converso com você, eu descubro algo novo, já tem algo mudando, as decisões são tomadas o tempo todo. Você falou o seguinte, eu e a minha esposa sentamos e tomamos a decisão de sair daquela casa imensa para uma casa menor. E aí eu lembrei de quando você falou comigo que vocês moravam no Rio, que você tinha sua vida, aquela correria igual todo mundo, e desde então você já começou a limpar a respeito daquilo. Eu queria que você falasse um pouco qual é a diferença do Ricardo, que saiu da cidade grande para ir morar na Serra, e os benefícios disso. Quanto isso impactou nesse... Eu não sei quanto tempo tem. Quanto tempo tem que vocês tomaram essa decisão e os benefícios disso? Essa decisão foi uma decisão muito interessante também, porque eu morava na comunidade de Vigário Geral, no Rio de Janeiro. Né? Na época, isso foi no final de dezembro de 2010, quando eu me mudei para Teresópolis. E nós estávamos muito desgastados. Nós fazíamos uma obra social com as pessoas de Vigário Geral e era muito difícil lidar ali com pessoas envolvidas com criminalidade, adultos sem documento. Minha esposa dava alfabetização. Só que nós estávamos muito desgastados. Então foi uma decisão difícil. Por quê? Porque eu tive que abrir mão de uma coisa que eu considerava uma missão, né? Uma missão que tinha um propósito fantástico, mas eu tive que abrir mão daquilo para proteger a minha família, para proteger a minha integridade emocional. Nós estávamos, de fato, muito desgastados, cansados, e não conseguimos entender daquela maneira se poderíamos continuar sendo úteis. Então foi difícil para mim deixar aquela missão, deixar também o hábito, né? Porque eu vivi a vida inteira no Rio de Janeiro, capital, rodei o Rio de Janeiro inteiro, e me mudei para Teresópolis no dia 5 de dezembro de 2010. Um mês depois, 1 mês e 6 dias depois, no dia 11 de janeiro de 2011, houve aquela catástrofe aqui em Teresópolis. Né? Aquela calamidade terrível, mais de 3.000 pessoas morreram, e foi muito assustador. Eu lembro que algumas pessoas do Rio de Janeiro que eu deixei, né, que se consideravam amparadas por mim, me ligaram e disseram, tá vendo? Isso é castigo, porque você morar em Teresópolis e nos abandonou. Olha como é que é a mente das pessoas, né? Como é que as pessoas são egoístas. Mas, na verdade, foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, porque eu pude trazer os meus filhos para um ambiente muito mais saudável. Teresópolis, para quem não conhece, na região serrana do Rio de Janeiro, é um lugar onde tem um clima muito bom, é um lugar que tem muito menos violência. Há 2 anos atrás foi considerado uma das 10 cidades menos violentas do Brasil, né? E é um lugar muito bom para viver. Então, isso foi 2010, nós já estamos em 2020, o tempo passou rápido. São 10 anos de qualidade de vida que eu dei para a minha família. Essa decisão foi uma decisão muito difícil,
mas uma decisão que gerou um impacto muito grande, porque mudou a minha qualidade de vida, mudou a qualidade de vida da minha família, nós vivemos nesse lugar mais tranquilo, mas não foi fácil, tá? Não foi fácil porque eu tive que abrir mão, nós que somos coaches sabemos o poder de um valor, e eu tive que abrir mão de um valor muito grande para mim, que era a missão que eu fazia na vida das pessoas. Até hoje, algumas pessoas lá são muito chateadas comigo, porque eles esperavam, é verdade, porque eles esperavam que eu tinha que me martirizar por eles, mas não ia adiantar, porque eu não ia durar muito tempo naquela situação. Então ia ser ruim para eles, ia ser ruim para mim. Eu tive que tomar essa decisão e tomaria essa decisão várias outras vezes. Assim, para finalizar esse assunto, até porque eu acho que o Instagram só tem 1 hora de limite, né? Isso, Temos isso aí. Temos 10 minutos, praticamente. Então, só para finalizar essa questão desse assunto, dessa mudança de endereço que eu tive do Rio para Teresópolis, o que eu ia falar aqui? É interessante que eu já viajei muito por esse país, né? Eu conheço muita gente. E às vezes a gente vai na casa de uma pessoa que mora num bairro violento, num bairro, às vezes, comandado por tráfico de drogas, ou comandado por milícia, um bairro difícil, uma rua difícil de viver, uma vizinhança perturbada. E você entra na casa dessa pessoa, você percebe que essa pessoa, dentro da casa dela, tem uma boa televisão de 50 polegadas, ela tem um Xbox, um PlayStation de última geração, um iPhone de última geração, um carrinho bonito na garagem. Ou seja, essas pessoas têm total condição de sair daquele lugar e se mudar para um lugar melhor. Sim. Mas elas não conseguem porque nunca se permitiram pensar nisso. Nunca se permitiram pensar. É o mito da caverna, né? Para quem quiser depois dar uma olhada sobre isso na internet, que tem mito da caverna de Platão. É difícil a pessoa sair da caixa. Então, uma pessoa que nascida e criada numa situação, ela não consegue se imaginar vivendo numa outra situação. Às vezes até se acha não merecedora. Então, a ideia de uma mudança, ela é sobrecarregada por dezenas de pensamentos e comportamentos sabotadores. Sim. Então, ela continua naquela situação. Deus dá condição para ela de sair dali, a vida dá condição para ela de sair dali, mas ela permanece ali. Isso é muito comum. Você já deve ter observado pessoas que têm essa situação. Você pergunta, poxa, mas por que continua vivendo nesse lugar? Porque eu acabei me habituando. E, assim, Wilbert, eu morava na favela de Vigário Geral. Hoje eu moro no centro de Teresópolis. Apesar de morar num apartamento e de baixo custo, é uma vida chiquérrima, né? É um lugar maravilhoso. Sim, sim, com certeza. Simplesmente porque eu tomei uma decisão. E tudo começa aí, né? Eu vejo, por exemplo, essa questão de mudança, eu acabei mudando, já mudei desde quando começou esse processo interno do eu. Você falou a respeito do ser, do fazer e do ter. Eu falo muito isso com as pessoas. Você não precisa ter para fazer e ser, cara. Você precisa ser. Depois que você descobrir quem você é, você começa a fazer. E quando você descobrir quem você é, o que você começa a fazer, os valores internos, as coisas começam a acontecer a ponto de você passar a ter. Eu vejo muito essa questão dentro das escolhas, aí partindo para essa parte final, né? E aí você já fica à vontade e a gente acrescenta de conselhos para quem precisa tomar decisão e tem medo. Você falou a respeito das pessoas terem tudo e mesmo assim não mudarem. Eu falaria o seguinte, Ricardo, 2 coisas. A primeira, se elas não acreditarem que elas são capazes, eu inclusive até postei um vídeo agora, antes de começar a live, de um amigo meu, que há 5 anos atrás, ele fazendo faculdade, ele viu que aquilo dali, de arquitetura, não ia dar a ele a vida que ele quer. E aí ele resolveu empreender e começou a mudar tudo. Hoje em dia ele tem negócio fora. Então, isso é preciso ver. Eu vejo um amigo meu falando, o Marcelo Fiari, falando que mudou muito. Isso é importante, porque vem de dentro, sabe? É aquilo assim, quando você começa assim, poxa, eu não sou só isso, eu posso ser mais.
Eu posso ajudar mais pessoas, eu posso seguir aquilo que eu quero de verdade. E os resultados começam acompanhando dentro do ser. É a questão de decisão. Toda decisão, eu vi, alguém perguntou que fala o seguinte, o fato de não decidir também é uma decisão? É. Ou você acha que não, Ricardo? Quais são os conselhos que você daria assim, para quem precisa tomar decisão hoje? Tomar decisão. Olha, eu deixo aqui uma música do Raul Seixas. Né? Raul Seixas, ele deixou uma música fantástica que diz: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor e sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã eu lhe tenho amor. Então, vale a pena você ser uma metamorfose ambulante. Vale a pena você mudar de opinião. Pode ter certeza que não é vergonha nenhuma mudar de opinião. Não é vergonha nenhuma trocar de time. Esse negócio de trocar de time é muito interessante, né? Porque hoje em dia, uma pessoa, ela fala assim, ó, eu resolvi sair do armário, né? Resolvi sair do armário. E um amigo fala para ele assim, pô, cara, finalmente você aceitou, né? Você aceitou, sempre quis. A pessoa fala assim, eu resolvi divorciar, largar minha mulher. Aí o amigo fala assim, finalmente, cara, aquela mulher é uma megera, finalmente. Aí a pessoa fala assim, eu resolvi deixar de ser um bandista, macumbeiro, eu resolvi virar católico. Poxa, que bom, que decisão boa que você tomou, ou vice-versa. Ou vice-versa. Agora, se uma pessoa fala assim, eu decidi deixar de ser botafoguense e virar flamenguista. Aí todo mundo fala, não, isso é um absurdo, rapaz, vira casaca, eu nunca vi homem mudar de time. Olha o mundo que nós vivemos, né? Você pode trocar de sexo, você pode trocar de mulher, você pode trocar de religião, você pode trocar de tudo, mas você não pode trocar de time de futebol. O que eu quero dizer com isso? Nós vivemos um mundo com os valores muito indefinidos e muito confusos. O que você tem direito de decidir, a sociedade diz que você não pode decidir. Então, decida decidir. Né? Termina essa live aqui, pega um papel, como o Will disse aí, pega um papel e uma caneta e fala assim, caramba, eu vou tomar umas decisões a partir de agora. Eu vou mudar isso aqui na minha vida. Eu tô cheio de decisão, Will. Eu tô doido para acabar essa quarentena para eu mostrar para o mundo o novo Ricardo, que inaugurou aqui novas decisões, novos conceitos, novas ideias, sabe? Isso é apaixonante e é o que nós devemos fazer. Perfeito. Eu finalizando, né? A gente tem pouco tempo agora. Eu vou sair um pouco da caixa, né? Eu gostaria que você desse, dentro dessa questão de mudança de decisão, 3 conselhos que o Ricardo se daria, ou que o Ricardo se dá, na hora que tem que mudar, principalmente nesse momento. É a hora agora de definir novos caminhos, muitas coisas vão mudar. Se você tivesse, hoje, Ricardo, no lugar de qualquer pessoa dessa daqui que está assistindo a live, e precisasse falar assim, nossa, eu vi o que o Will falou, eu vi o que o Ricardo falou, e eu preciso tomar decisões na minha vida. Mas por onde eu começo? Onde que estaria essa base? Por onde você começaria falando? Quais são os 3 conselhos que você daria para poder finalizar? Legal, legal. Primeiro conselho, seja minimalista. Desapegue-se o máximo que puder das coisas materiais. Faça uma faxina na sua casa, faça uma faxina na sua mente, no seu coração. Aprenda a viver com menos. Aprenda que o ser é muito mais importante do que ter. A ponto de, quando você usar aquela rodinha de ser para fazer para ter, você vai ser apenas para ser. Não se preocupe com os resultados, porque o resultado em si já é o ser. Então, seja minimalista, se desapegue. Vivam mais, né, mais o ser. Segundo conselho que eu dou, seja mais humano. E o maior ativo que você vai ter, a maior riqueza que você vai ter nesse novo tempo é ser mais humano. Ame mais. Tem aquela música de devia ter amado mais. Né? São muito bonitas. Né? Ame mais. E o terceiro conselho, ele se conecta ao segundo. O terceiro conselho é o seguinte,
Não escolha times. Não escolha times. Porque, no fundo, não haverá, no final de tudo, não haverá direita e esquerda, não haverá rico e pobre, não haverá Bolsonaro ou Moro, no final de tudo, não haverá o religioso e o ateu, né? No final de tudo, somos pessoas. Eu gosto da frase de Jung que diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar numa alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, seja purificado dessas coisas de ficar dividido. Eu sou de um lado, você é do outro, eu não gosto de você. Seja humano. Ame as pessoas independente da escolha dela, sexual, religiosa. É claro que você vai ter as suas escolhas, os seus valores, mas ame e ame mesmo, porque se você aprender a amar de verdade, você vai permitir que Deus habite em sua plenitude dentro de você. Perfeito. Encerrou com chave de ouro. Se alguém tiver alguma dúvida, tem o meu Instagram aqui, tem o Instagram do Ricardo, pode seguir o Ricardo também, que é alguém que sabe muito. E Oi? meu pessoal, tô vendo muita gente minha assistindo aqui. Sigam o Wilbert. O Wilbert está sempre fazendo coisa boa, live maneira aí, conteúdo de altíssimo valor. Então, quem é do Will me segue, quem é meu segue o Will. Vamos fazer esse networking aí. E bora, porque é isso que gera resultado, né? Eu costumo falar o seguinte, quando as pessoas falam assim, nossa, Will, da onde que vem essas ideias, esse conhecimento e tal? Eu falo assim, olha só, o Will é um pouco de cada um, carrega a história de um pouco de cada um. Uma conversa com o Ricardo fez o Will mudar um detalhe na vida que ele via de uma forma e hoje em dia vê de outra. E aí eu saio, converso com a minha filha, que a minha filha hoje perguntou para mim assim, pai, quantas lives você já fez hoje? Quantos vídeos você tem gravado? Uma criança e parar para fazer uma pergunta, nossa, calma aí, quanta coisa eu já criei até agora? Entendeu? Então, nós aprendemos o tempo todo. Eu acredito que é o seguinte, o segredo para fazer a roda girar é você entender que você não é uma pedra, que você pode mudar e conforme você vai mudando, isso vai gerando outros resultados também. Eu acredito que esse seja o caminho. Essa é uma semana de mentoria. Eu agradeço, Ricardo, antes que o Instagram derrube a gente, né? Eu agradeço porque você disponibilizou seu tempo. Volto a dizer, né? Eu sei o quanto é corrido, eu sei o quanto tem muita coisa, o quanto nós temos que produzir. E eu te agradeço, acima de tudo, por ter abraçado essa causa. Porque é um momento onde que as pessoas precisam de um norte, onde as pessoas precisam tomar decisões, onde elas não podem sair dessa quarentena com a mesma visão, comportamento e mentalidade que elas tinham antes, e que é tempo de avançar. Eu falo muito isso. É tempo de avançar, e poder avançar é necessário deixar algumas coisas para trás também. Combinado? Legal, meu irmão. Ó, eu que te agradeço. Essa foi minha primeira live compartilhada, né? Estou aprendendo, mas eu sinto que teve um saldo muito positivo aí. Quero te agradecer pelo carinho, por me escolher para falar nessa semana aí tão funcional sua. Desejo sucesso para você. E para o pessoal que está assistindo aí, eu falei bastante, eu não tive tempo de ler os comentários, mas eu estou vendo alguns aqui. Um abraço para vocês. Amo vocês, tá? Valeu, gente. Obrigado, gente. Eu estou vendo as mensagens aqui também e agradecendo a cada um de vocês, dizendo para vocês, inclusive já te convido também, Ricardo, amanhã, 9 horas da noite também, já tem mais um outro amigo. Quarta-feira, a Lidiane, que foi o ponte, né? O Will é um pouco da Lidiane, que já apresentou o Ricardo. A Lidiane também disponibilizou um horário comigo para quinta-feira. E é isso, gente. Se vocês querem de verdade avançar, querem uma vida diferenciada, querem conseguir sair desse período melhor do que entrar neles, é tempo de ser acima da média. Já coloca o despertador aí às 20h59. Não coloca 21 horas, não. Às 20h59, isso daí eu aprendi contigo. Às 20h59 e vamos para cima. É tempo de crescer, é tempo de avançar, é tempo de evoluir, é tempo de ser acima da média. Muito obrigado a cada um de vocês e vamos para cima, meu amigo. Conta comigo nessa daí, mais lives vão vir também. Obrigado. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, gente.